Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente primeiro vai trazer um corte aqui do Gazeta Esportiva, verdade repercutindo muito ainda aquele lance polêmico do derby, da malandragem do Andrés Pereira, e a Leila Pereira não deixou barato e saiu em defesa do jogador do Verdão. Você vai acompanhar aqui na íntegra o que ela falou. O Alex Miller vai falar sobre a estreia do John Arias, que tá confirmado, vai estrear contra o Fluminense. É isso mesmo, rapaziada, quis o destino. Mas a gente vai fechar o vídeo com informação privilegiada do Facincani, falando sobre o retorno do Paulinho. A grande expectativa, o Palmeiras quer sim o Paulinho de volta na final do Paulistão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Para começar, a presidente Leila Pereira se pronunciou sobre o caso envolvendo o Andrés Pereira e o Memphis Depay no derby. Tá dando pano pra manga. Boa noite, Marina. Queria saber o que a presidente do Verdão falou sobre esse assunto. Olá, Michele, boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo que está aqui com a gente nessa quarta-feira. Pois é, né? Seria estranho se a Leila Pereira não se pronunciasse, não é mesmo? Porque ela não tem papas na língua e falou sim em entrevista ao GE. Globo o que ela acha dessa situação toda. Eu já adianto que ela acha que não tem nada a ver, gente, que o Memphis Depay na realidade errou porque chutou errado. Eu vou falar aqui exatamente o que ela disse na entrevista, tá? Ela simplesmente falou, abre aspas, Memphis não errou o pênalti por causa do Andréas, ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andréas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? Fecha aspas, essas foram as declarações da presidente Leila Pereira nessa entrevista, ou seja, ela acredita que não teve nada a ver, que na verdade o Memphis Depay é que errou o pênalti porque chutou ali errado, chutou mal, enfim, naquela ocasião. A gente lembra que o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo, deve denunciar amanhã Andrés Pereira, ali baseado no artigo 258 do Código do STJD, de ação antidesportiva e tudo mais. Muito provavelmente, se isso se confirmar, o Palmeiras vai recorrer da decisão. Afinal, caso haja punição, Andrés Pereira pode perder até 6 partidas, o que indicaria que toda essa reta final do Campeonato Paulista ele não estaria à disposição do técnico Abel Ferreira. Quero saber o que vocês acharam do que a presidente Leila Pereira falou. Ele cavucou ali os outros lugares do gramado da Neoquímica Arena, gente? E aí, Paulo, o que você achou da declaração da Leila? Ele cavucou outros lugares do gramado, tá certo a Leila, tá certo o Memphis, tá certo o Andrés Pereira. Como que é essa situação? É difícil, né? Errou. Tá certo que ele errou. Agora, o Andrés Pereira ajudou para que ele pudesse errar. É lógico que, quando eu mencionei aqui no Mesa Redonda, quando o Memphis vai para bater, o pé de apoio dele, a perna esquerda vai para frente, escorrega onde o Andrés Pereira cavucou lá, e aí ele pega e bate e a batida dele sai completamente errada. Ele errou? Errou. Agora, sem dúvida nenhuma, o Andrés Pereira contribuiu para que esse erro pudesse acontecer. Agora, não precisa ficar falando isso, é mais fácil não deixar nenhuma nota. Fica quietinha, cuida do que tem que cuidar e pronto. Tem que ser denunciado, Andrés Pereira, o TJD? Tem nada. Coisa de jogo. Eu tô escutando tanta gente falar aí. Chegaram a colocar em dúvida o caráter do cara. Isso é coisa de mau caráter. Colegas nossos. É coisa de malandro. Desculpa, malandragem no futebol. Não dá. Eu falei tem um pessoal que eu não gosto nem usar uma expressão que eu gostaria de dizer aqui. Mas, cara, futebol tem que ser malandro, tem que ser. Sempre foi assim no Brasil. Desde que eu me conheço como atleta, ex-atleta, sempre foi assim. E não muda. E tem que ser esperto para jogar futebol. Porque não quer ter esse tipo de situação, vai fazer outra coisa. Agora, o cara foi esperto, não teve ninguém do Corinthians para estar lá, para tirar ele de lá.
Aí que ele foi mais malandro que os caras do Corinthians. Aí é claro que, assim, se você colocar na frieza da situação, o que o Andréas Pereira fez, foi certo ou foi errado? Foi errado, foi um artifício para burlar uma situação, enfim, que não está na regra do jogo, então ele burlou a regra do jogo. Mas como o Paulo disse, é algo que no futebol não foi a primeira vez, pelo contrário, quando dizem assim, queria ver ele fazer isso na Europa. Outro dia eu vi um vídeo, anteontem, eu vi um vídeo em que tem várias cenas de futebol europeu, inclusive na Inglaterra, de jogadores que fizeram isso também. Que aí as pessoas acabam procurando para buscar exemplos. E várias vezes isso aconteceu, não só no Brasil, como fora daqui também. Então é algo comum no futebol, não é que o Andréas Pereira fez algo igual a pessoa tentar um pênalti, cavar um pênalti, por exemplo. Nós temos que entender que a cultura do Brasil é completamente diferente da cultura da Europa, do europeu. O alemão não vai fazer isso. Vai. Agora o brasileiro já tem essa cultura. Desde que nós nos conhecemos como apaixonados aqui pelo futebol, sempre existiu isso. Né? Vai o jogador lá na bandeirinha, provoca um, provoca outro, para desestruturar o jogador, vai nas falas, vai em casa e fala na mídia e tal. Pô, sempre houve isso. E a presidente também, para que ela vai se meter num negócio que ela não domina? Assim, é a mesma coisa, assim, não tem assim, ela não tem conhecimento de causa. Não, mas ela defendeu o atleta dela, né? Tá, tudo bem, mas não tem conhecimento de causa para falar. Pode ficar quieto. O Memphis errou. Ela não tem que se meter em parte técnica, em coisas que ela não domina, em que ela não sabe, não tem noção. Cuida da parte administrativa, cuida da parte de bastidores. Vai lá e fala, por que quando o Yuri Alberto chutou a bandeira no passado, não fizeram tanto barulho como fizeram agora, porque o Flaco Lopes fez? E aí você vai na briga de bastidores que existe no futebol, de influência, ser inteligente nesse aspecto também. O barulho para um lado é diferente do outro. Tinha um rapaz lá dentro de campo, eu até postei isso hoje lá no meu Instagram, que tentou dar um chute no Sousa. O que o Gandula tem que estar lá? Dar um chute no Sousa. E o TJD não foi denunciar, o Corinthians não veio também pedir desculpas em público pelo fato de um funcionário seu chutar um atleta do Palmeiras que não tinha nada a ver com a realidade do jogo. Então, sabe, são situações que a gente vê e que às vezes incomodam demais. Não, e outra coisa, né? Ela não pode falar que o que o Andréas Pereira fez ali não influenciou. Olha assim, todo mundo tá vendo que influenciou. Depois você vê a batida, olha o que ele faz ali, influenciou. Influenciou porque ele escorregou, né? É lógico, escorregou e deixa liso, se tá liso, fica mais liso ainda. Olha lá, tá vendo o pé de apoio dele, vai, escorrega. Se você ver bem antes, vai, escorrega. E quando o Memphis vai antes de bater o pênalti, ele coloca o pé ali no pé de apoio, pé direito dele, para ver se está firme. Aí depois vem o Andréas Pereira ali e faz tudo aquilo. Então, cara, tem certas coisas que... Mas isso, a gente só não pode diminuir o peso do erro do Memphis, tá? Não justifica pra mim. Porque mesmo que o erro não justifica o outro mesmo erro. que o Andréas Pereira tenha feito isso, o Memphis, depois que o Andréas Pereira fez isso, ele foi ainda lá e ajeitou a bola na marca do pênalti. Ele tinha a obrigação de ver em volta como é que tava, pisar, olhar o chão, lógico. Ver que tá liso. Exato, faz parte da profissão do cara. Faz parte da profissão do cara. O Gandula, ele também vai ser denunciado pelo TJD, tá? Então, assim, vai ter uma denúncia completa, acho que até amanhã sai. Muito para um lado e menos para o outro. Vai sim citar o Gandula também, vai citar o chute do Luigi, vai citar todas as questões que aconteceram nesse jogo aí. O TJD também gosta de aparecer demais, né? É uma árvore de Natal. Bom, o Gazeta Esportiva entrou em contato com o Corinthians para saber a posição do clube com relação a essa fala da presidente Leila, mas o Corinthians preferiu não se pronunciar sobre esse tema. Voltamos com a Marina, agora com as últimas notícias envolvendo John Arias e Maurício. O que você separou pra gente? Michele, é o seguinte, né? O torcedor está bem ansioso para a chegada desse grande reforço aí do Palmeiras, John Arias. Ele que precisou ficar um tempinho a mais lá na Inglaterra para resolver algumas pendências, burocracias, da mudança agora de retorno ao Brasil. Ele é esperado por aqui entre amanhã e sexta-feira. Essas informações a gente conseguiu apurar por aqui. Então, entre amanhã, quinta e sexta-feira, John Arias já deve estar de volta ao Brasil. Agora sim,
instalado aqui em São Paulo para defender as cores do Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, já inscreveu o jogador no Campeonato Paulista, ou seja, ele estaria apto a jogar, por exemplo, no domingo contra o Guarani, na última rodada da primeira fase do Paulistão. No entanto, o Palmeiras não deve fazer isso, prefere não queimar essa etapa, e então o Arias estaria à disposição na rodada do meio da semana ali do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Fluminense, o ex-clube pelo qual ele disse que seria o único a jogar por aqui. Vamos ver então se o Palmeiras vai colocar ali, se o Abel Ferreira vai colocar ali em campo justamente contra o Fluminense. Então no domingo, Arias não deve jogar, deve conhecer ali os companheiros, reencontrar alguns deles também, e o próprio técnico Abel Ferreira também. Mas já está todo regularizado, ontem a gente deu que ele bidou por aqui, já está inscrito no Paulistão e também já pode jogar o Campeonato Brasileiro. E só falta ser ser apresentado aqui oficialmente para nós da imprensa e também para o torcedor. Você perguntou do Maurício, né? Pois é, essa história, olha só, gente, Maurício tem pai paraguaio, ele passou grande parte da adolescência dele lá no Paraguai e ele se naturalizou paraguaio como uma chance aí de defender a Copa do Mundo que acontece neste ano nos Estados Unidos, Canadá e México. Maurício, que tem 2 companheiros paraguaios ali, o Gustavo Gomes e o Sosa Gomes, inclusive, que é um dos grandes nomes do Paraguai das últimas aparições da sua seleção. Paraguai que volta a jogar uma Copa do Mundo desde 2010. Essas são as informações então do Verdão. Michele. Você achou legal ele se naturalizar paraguaio, Alex? Acho que é uma alternativa dentro da lei. Vai ter uma Ele tem raízes paraguaias, o pai dele é paraguaio. E se tem essa possibilidade, como tantos outros jogadores no mundo já fizeram ao longo dos tempos, por que não? O cara tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Pela seleção brasileira, percebeu que não tem como. Se pelo Paraguai tem espaço, inclusive o Gustavo Gomes joga com ele, é capitão na seleção paraguaia, ajudou nesse meio campo para que ele também pudesse se naturalizar, pensando em participar da seleção paraguaia. Ou seja, o Gustavo Gomes também faz parte desse processo de ajudá-lo nesse sentido. Então, eu acho que ele vai acabar indo para a Copa do Mundo pelo Paraguai e para ele vai ser sensacional. De repente até para o próprio Palmeiras, que vai ter um jogador do mundo desse, pensando em participar da seleção paraguaia. Ou seja, o Gustavo Gomes também faz parte desse processo de ajudá-lo nesse sentido. Então, eu acho que ele vai acabar indo para a Copa do Mundo pelo Paraguai e para ele vai ser sensacional. De repente até para o próprio Palmeiras, que vai ter um jogador de seleção, pode valorizar, disputa a Copa do Mundo e de repente cresce no próprio time. Né? E é impressionante, né? Porque é um jogador que todo mundo fala Andreas Pereira, aí chega outro, é John Arias, aí agora chega outro. Quem vai ficar de fora? Maurício. Mas vai chegar fulano, quem fica de fora? Maurício. E no final do bilhete, quem joga? Maurício. Não é? O Maurício tá jogando até agora. Porque não se machuca. Né? E é um bom jogador. Fisicamente ele aguenta. É um bom jogador. Então, o Gustavo... razoável não, é um bom jogador. E o Gustavo Gomes, ele sabe, ele deve ter chegado pra ele e falado assim, ó, se naturaliza aí que você tem seu espaço lá. Você acha que não? Eu acho que até sim. São amigos ali, estão juntos. Companheiros de E o time. Gustavo deve O Gomes é ajudar. capitão da seleção, mandem tudo lá Você também. quer ir pra seleção? Ele vai ser convocado. Querem Lógico que apostar vai. quanto? Sim. Tomara. É um bom jogador. E deixa eu perguntar uma coisa pra você, Paulo. Deixa. Você não estava aqui nesses dias aqui. O Alex falou bastante sobre a chegada do Arias ao Palmeiras. Jogadorzão, Arias? Sim, é um jogadorzão. Até porque o Fluminense foi muito bem e um dos responsáveis pelos títulos. Pelo sucesso do Fluminense. Pelo sucesso do Fluminense. Logicamente tem outros jogadores, claro. O Fábio Ninguém no gol, joga sozinho. Né, o Ganso. Agora, ele foi um dos principais jogadores na articulação ali do meio campo e ataque. Tá. Então é um jogador que articulou muito bem, fazia as assistências, mas também fazia gols importantes. E o Arias, eu acho que ele vai estrear nas quartas de final do Campeonato Paulista no meio da outra semana. Que ele já poderia jogar agora, Já, mas ele ainda não vai dar tempo, vai chegar para fazer exames médicos no sábado. Então, domingo é muito em cima, um jogo que não vale para o Palmeiras praticamente nada, o Palmeiras já está classificado. E aí na quarta-feira da semana que vem é o jogo de quartas de final do Paulistão, que é eliminatório, né? Ganhou, vai para a semifinal, perdeu, tá fora. Então, neste jogo, pelo menos no banco, ele deve estar. E no Brasileirão, que é o próximo jogo depois das quartas de final, ironias do futebol. Palmeiras e Fluminense. Nossa. O Arias contra o ex-clube. Sorte que é em Barueri e não no Maracanã, senão o bicho E ia uma pegar. das coisas principais do jogador
é quando o jogador chama a responsabilidade para si. E é isso que nós no futebol brasileiro perdemos muito isso. E o John Arias é esse jogador, ele chama a responsabilidade. Você acha que o Arias é esse tipo que chama Sim, responsabilidade? chama a responsabilidade. A gente estava comentando dos jogadores que chegaram. Então chegou Gerson, chegou o Arias e o Paquetá, por exemplo. Desses três, na sua opinião, qual que é o melhor? Essas três contratações. Eu gosto do Gerson. Ontem deu o Gerson aqui também para você, Alex. Teoricamente, Eu gosto do Gerson. se você colocasse os três numa prateleira antes deles chegarem, quem que você preferiria? O Gerson é um cara mais pesado, né? Um cara já pronto, seleção brasileira. Antes dele fazer a burrice de ir para a Rússia, ele era titular da seleção brasileira. Pois é. Só que aí perdeu tempo. Aí não sei nem se vai ser convocado. Porque ele não tá bem ainda no Cruzeiro. Ele não tá jogando bem. Né? Tem que readquirir, enfim, ele tá mal. O Paquetá nem se fala. E que também era convocado. E o Arias, a gente tem que ver também. De repente ele chega e não joga nada, demora. A gente vai ter que analisar. Mas na teoria, a contratação mais pesada seria do Gerson. O Gerson, Mas para as necessidades do Palmeiras, por exemplo, seria o Arias mesmo. O Arias foi perfeita a contratação. Mas acho que não chega. Talvez o Nino chegue ainda, mas não vai chegar mais ninguém. Mas o Nino é ali na zaga. Deveria, né? O Nino é zagueiro. O Palmeiras hoje, para mim, a maior carência é a lateral direita. Se não, com esses dois aí, não sei. Mas não estão falando de trazer mais ninguém. Estão procurando. O Palmeiras está procurando um lateral direito. Tá procurando, mas não tem um nome ainda. Ainda não. Ainda não tem. Mas tem o Giai. Tem. Bom. Leva para casa. Então, sobre o Paulinho, vou abrir aqui o que eu recebo. Parará, parará, parará. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Senhoras. Sim. Vocês que estão aqui comigo, tá? O Paulinho treina com bola. Vai começar as atividades de maior impacto nesse momento, tá bom? E, com isso, se preparar para ter gradativamente seu retorno aos gramados em minutagem mais baixa, como foi no esquema do Mundial, com a diferença que ele tinha prazo de validade no Mundial de Clubes. Agora ele não tem. Agora o prazo de validade é evoluir a minutagem ao máximo em que o Palmeiras espera, que é tê-lo 90 minutos em campo. Beleza? Beleza. Então, a informação que chega, pelo menos aqui, né, para o nosso staff de Link Sport Clube e Companhia Limitada, é que em um mês o Palmeiras quer ver o Paulinho em campo. Pelo menos de 15 a 20 minutos. Aí você fala, beleza, daqui um mês. Hoje estamos em 11 de fevereiro. Só que essa informação de um mês, Dani, você que perguntou, ela veio na semana passada. Então, vamos colocar aí entre 5, 6, 8 de fevereiro. Curiosamente, que datas são essas? Carnaval. Não, o carnaval agora, que como carnaval. Não, peraí. Paulistão, acho que é a final do Paulistão. Que datas A final do seriam Paulistão? 5, 6, 8, 10 de março? Finais de Paulista. Exato. Final depois ser dia 8 de março. É isso. Então existe uma expectativa de que caso o Palmeiras... Atenção, isso aqui vocês estão vindo em primeira mão aqui, tá bom? A outra já quer tanto carnaval que ela quer carnaval o mês inteiro aqui. É que o Paulinho, ele associou ele com Carnaval, festa, entendeu? Na minha mente Carnaval automática. É, entrevista do Guerra, falou que já tá os camarotes da vida. Então. Desculpa, gente. Atenção, então, olha aí, Dani, é o seguinte, tá? A expectativa do Palmeiras é tê-lo à disposição de participar, não é jogar 90 minutos, vai ser titular, vai entrar, vai resolver. Não, se entrar, no pouco resolver, tá ótimo. Mas a expectativa é que ele possa estar à disposição de ser relacionado para as decisões do Campeonato Paulista, caso o Palmeiras avance. Entre 4 e 8 de março, né? São essas datas que... É que a final é numa quarta, é o primeiro jogo e outro jogo é num domingo, Isso, né? então, no meio da semana, né? Do meio pro final de semana. Então, a depender de contra quem, em qual circunstância o Palmeiras estiver na final do Campeonato Paulista, existe uma expectativa, tá? Não tem nada definido, mas é uma expectativa do Paulinho ser relacionado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Primeiro a gente trouxe aí
corte do Gazeta Esportiva, primeiro falando muito ainda sobre esse derby e toda a malandragem do nosso Andréas Pereira, e parabéns para ele, parabéns para dona Leila, sim, tem que defender mesmo o jogador. Será que o Andréas fez buraco no campo inteiro pro Memphis escorregar várias vezes? Deu mole, perdeu o pênalti e Zé Fini, tem nada que ser punido não, pelo amor de Deus, né? Porque, cara, brincadeira não, né? Irmão, se fosse outro time, se fosse pro lado do Corinthians, ia estar todo mundo quietinho. Então, vamos acabar o mimimi, já foi, já perdeu o clássico e ponto. E vamos falar do Arias, cara, como que são as coisas, né? Tudo caminha para ele estrear contra o Fluminense. Então, estreia praticamente confirmada, porque ele vai chegar sexta-feira. Não tem como jogar contra o Inter, óbvio. O jogo é quinta-feira. Meio de semana não tá valendo nada. É claro que tenta uma vitória, mas vai mesclar muito o time no Paulistão. Já estamos classificados. E aí o jogo importante agora, depois do Inter, é o Fluminense, né, cara? Então, não tem jeito, cara. Ele muito provavelmente vai estar fazendo a sua estreia contra o Fluminense. Cara. Fazer o quê? Isso aí vai acontecer, mas calhou ser o primeiro jogo dele pelo Palmeiras contra o Fluminense. Mas o cara é profissional, vai ter que ajudar o Palmeiras ali, mas pela história que ele conquistou lá, agora ele vai começar a escrever a história dele aqui com a camisa do Verdão. E a situação do Paulinho, cara, a informação aí do Facincani, e o Palmeiras tem essa expectativa para o Paulinho para a final do Paulistão. Se Deus quiser, tudo certo, a gente chega na final e ter o Paulinho, por mais que seja para 20 minutos, 15 minutos ali finais, já é uma ótima informação. Porque surgiram tantas mentiras aí, tantas fake news, falando sobre que o Paulinho não voltava mais, não ia dar mais certo, mas tudo confirmado. Até pelas redes sociais do Palmeiras, para você que não acompanha, vai lá no Instagram, no YouTube do Palmeiras. Eles têm noticiado, têm colocado ali, acelerando, aumentando a carga. Então a informação é essa, que ele agora já com esse trabalho de transição e essa expectativa para a final do Paulistão, o Paulinho está disponível. Então eu quero saber de você, cara, que acompanhou o vídeo, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, sobre a situação aí da fala da Leila. Você acha que ela fez certo ou errado em defender o jogador? Para mim fez certo, mas eu quero saber a sua opinião. E sobre a expectativa da estreia do Arias contra o Fluminense e o retorno do Paulinho para a final aí do Paulistão. Compartilha com a gente a sua opinião, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, rapaziada, muito importante você hypar o vídeo, ajuda demais o canal, porque quando você hypa o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal e começa a mostrar mais tanto o vídeo quanto o nosso canal. Então, você que puder hypar, ajuda demais a gente aí. Então é isso, rapaziada. Qualquer nova informação, a gente volta com mais um vídeo aqui para você ficar atualizado sobre tudo que está acontecendo no nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.